Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, bom dia pra você, uma boa terça-feira, vamos falar de Vasco da Gama, vamos seguir a nossa vida, né? É aquela música, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, o que passou, passou, a gente não tem mais que ficar remoendo, não adianta mais chorar pelo leite derramado, não adianta mais ficar lamentando o que aconteceu. Foi muito triste, eu sei, eu também fiquei muito triste, mas a vida tem que seguir, meus amigos. Se você ainda não assistiu, ontem eu fiz um vídeo, né, sobre a final, sobre o momento, sobre, enfim, o sentimento de tristeza que tomou conta de todo mundo após essa decepção que foi a perder, né, a Copa do Brasil no Maracanã. Realmente um dos dias mais tristes da história recente do Vasco, muito triste para o torcedor vascaíno com toda certeza. Se você não assistiu, é o vídeo anterior a esse, e ali eu dou a minha opinião sobre tudo isso e, enfim, desabafo também sobre essa situação, mas agora acho que não tem mais por que ficar remoendo isso, né? Futebol é assim, e o apaixonante do futebol é que a disputa sempre continua, né? Acaba uma competição e já tem que pensar na outra, já tem que montar o time pro ano que vem. E vamos que vamos, e é sobre isso que a gente vai falar, porque tem muita coisa sobre o mercado da bola. Jogador chegando no Vasco, negociação avançando, jogador saindo, né? Atacante que reincidiu o contrato, Verratti na mira do Curitiba. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. Sei que você está chateado com o Vasco, mas se você gosta aqui do meu trabalho, deixa o like para ajudar, se inscreva e rodou a vinheta. Bora então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que é um oferecimento da Flashscore. Você que é apaixonado por futebol tem que ter o aplicativo Flashscore no seu telefone. É muito fácil para você baixar, é só ir no link que está aqui na descrição desse vídeo. E é um aplicativo completamente gratuito. Eu venho lembrando sempre, né? Esse ano o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, daqui a pouco já tem Campeonato Carioca. Então, para você ficar por dentro de todos os jogos, tabela completa, baixe o aplicativo Flashscore, que é completamente de graça. Tamo junto? Flashscore, parceiro aqui do nosso canal. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre um jogador que está mais próximo do Vasco da Gama, né? Mercado da bola começou, meu amigo. O último jogo da temporada foi domingo e agora já é vai e vem do mercado. Aquela situação que todo mundo gosta, é a época do ano onde mais se movimenta, né? Vai vendo o mercado, é uma loucura. Enfim, a informação é que o Vasco está próximo de contratar Johan Rojas, meia ofensivo que estava no Necaxa do México. Ele pertence ao Monterrey do México e tem vínculo com a equipe até junho de 2028. O Vasco está negociando um empréstimo com opção de compra. Neste momento, o jogador está avaliado em 4 milhões de euros e vale ressaltar que o Atlético Paranaense está tentando também negociar com o jogador, que tem 23 anos de idade. A apuração foi dos amigos do NT Vascaínos, então o Vasco está próximo aí, avançou, né, nessa negociação com Johan Rojas, jogador de 23 anos de idade que está no futebol mexicano, né? E está na mira do Vasco aí para a temporada que vem. A gente vai continuar acompanhando de perto, tendo mais informações, mais novidades, é claro, você vai ter aqui no canal Machão da Gama. Bom, um outro jogador que a negociação avançou, e essa avançou de forma significativa, é o zagueiro Alan Saldívia. Segundo a apuração dos amigos do NT Vascaínos, Alan Saldívia provavelmente será jogador do Vasco na próxima temporada. A apuração é que as conversas entre Vasco, Colo-Colo e o zagueiro de 23 anos estão bem adiantadas. As bases salariais e os valores pelo jogador já estariam ali praticamente próximas de um acerto. O Saldívia teria sido ali um pedido de Fernando Diniz, que vê no defensor uruguaio um grande potencial e o jogador deve pintar no Vasco aí na próxima temporada. Zagueiro Alan Saldívia, uruguaio, 23 anos de idade,
que está no Colo-Colo do Chile. Pode ser aí o primeiro reforço do Vasco para a temporada que vem. Eu confesso que não conheço, né, muito sobre o zagueiro, mas acho que o Vasco tem sim que reforçar esse setor do campo. Acho que o Vasco conseguiu contratar 2 bons zagueiros na última janela, o Robert Renan e o Carlos Cuesta, apesar de ambos não terem feito uma boa final de Copa do Brasil, né? Os dois muito inseguros no jogo do Maracanã, mas são 2 bons zagueiros, porém o Vasco não tem opção no banco, né? Lucas Freitas e Lucas Oliveira não se mostraram capazes, né, de ajudar. Então acho que o Vasco realmente tem que buscar no mercado mais uma opção ali de zagueiro, mais uma ou mais 2 talvez, e tá tentando aí o Alan Saldívia, a negociação tá avançando e aquilo. Tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal para você sempre ficar bem informado. Agora, vamos de informação confirmada, jogador que deixou o Vasco da Gama, foi dispensado. A gente pode dizer que é o primeiro nome dessa barca, né? O Vasco rescindiu o contrato do atacante Jean Davi. Inclusive, a rescisão já apareceu no bid da CBF na tarde de ontem, né? Na tarde de segunda-feira. O chileno tinha vínculo com o Vasco até junho do ano que vem, mas não estava nos planos da comissão técnica de Fernando Diniz e estava escanteado no elenco cruz-maltino. O Jean Davi foi contratado por cerca de US$ 1,5 milhão pelo Vasco no ano passado, cerca de R$ 8 milhões na cotação da época, mas ele não entrava em campo desde o dia 15 de abril, olha só, estava numa geladeira tremenda, não entrava em campo desde o dia 15 de abril na derrota do Vasco por 2-1 contra o Ceará, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele entrou praticamente nos acréscimos e jogou poucos minutos. Sua última partida como titular foi em janeiro, na vitória do Vasco sobre o Maricá no Campeonato Carioca. Então foi assim uma temporada onde o Jean Davi não foi nem utilizado, né? E agora foi liberado, contrato rescindido, uma contratação que deu muito errado, né? Mais um erro de contratação do Vasco, o Vasco que errou muito nas janelas, até a chegada do Admar Lopes. Enfim, boa sorte aí para o Jean Davi, no Vasco realmente não tinha condições. Agora a gente fala sobre Pablo Verratti. Pablo Verratti que perdeu espaço no Vasco nessa temporada, terminou a temporada como reserva da equipe de Fernando Diniz, e o Pablo Verratti está na mira do Curitiba. O Curitiba demonstrou interesse na contratação do Verratti, inclusive consultou a situação do atacante do Vasco da Gama. Apesar do interesse, né, do Curitiba e também até da intenção do Vasco em, de certa forma, aliviar a folha salarial, já que não vai jogar Libertadores no ano que vem, o salário de Pablo Verratti é considerado muito alto, né, pelo Curitiba e seria ali o principal obstáculo dessa negociação. A informação é do Globoesporte.com. Eu vou dar a minha opinião aqui sobre o Verratti. Apesar do Verratti ter terminado realmente a temporada em baixa, eu acho que o Vasco não pode se desfazer de um jogador que foi o artilheiro da equipe nessa temporada. Acho que ele pode ainda ser útil ao Vasco. No esquema do Fernando Diniz ele realmente não está sendo muito utilizado, mas a gente não sabe se o Diniz termina a temporada que vem no Vasco. A gente não sabe quanto tempo ainda o Diniz fica no Vasco, enfim. Eu acho que seria um erro abrir mão do Verratti nesse momento. Não acho que ele tem que ser titular, não, mas acho que ele tem que permanecer no elenco. Ele é um jogador que pode ser útil vindo do banco de reservas. Não sei se você concorda comigo, mas fica à vontade também para deixar a sua opinião aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, meus amigos, não vou me estender muito mais não. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!